Queridos irmãos, boa noite. Que a paz e o amor de Deus esteja com todos. Que tivéssemos hoje um dia muito bom para todos, eu desejo nosso. Por isso vamos orar em agradecimento por esses momentos que Deus nos concede agora. Que tua luz bondosa e misericordiosa, Senhor, nos envolva nesse instante, para que possamos sentir as vossas vibrações, em agradecimento pela vida. Inspira-nos a nós o respeito por aquilo que nos destes como fardo pesado para a nossa evolução, que se chama corpo. Que possamos gostar dele e respeitá-lo, porque ele é uma das ações divinas para que possamos alcançar os caminhos da paz e do amor. Obrigado pela vida, pela oportunidade. Inspira-me, Senhor, à luz dos teus ensinamentos, para que consigamos transmitir aquilo que a doutrina nos oferece. E que tua bondade, que teu amor se faça em todos nós, para que possamos sentir a vibração que tens a todo instante para todos nós. Que tua bondade se faça sentir sobre a humanidade. E em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, mentor espiritual da casa, damos por abertos os trabalhos doutrinários de hoje. O tema é de uma importância tão significativa que ele serve de estudos para muitas nações do mundo, para cientistas, para pessoas entendidas, preocupadas que estão com o suicídio. Vivemos um momento de transição, e é bom que não esqueçamos isso. Transição, aonde encarnam espíritos devedores, não encarnam só anjos, nem arcanjos. E quem vive num mundo de provas e expiações está sujeito aos reveses da vida. Cabe a cada um de nós sentir da importância que é esta encarnação para nós. Não nos iludamos que iremos colher só pétalas de rosa. A vida é composta pelo galho da rosa, o caule, que é cheio de espinhos. E dependendo de como andarmos no caminho, nós só seguraremos o caule, porque as pétalas perderemos, porque não executamos a lei do amor, nem da fé, nem da confiança, e nem também desenvolvemos em nós o instinto de conservação que trazemos conosco, para aprender e para sentir a importância da vida material. Porque nós não somos o corpo. E o que hoje a gente vê é que pelos detalhes insignificantes, muitas vezes, por contradições, pessoas tentando fugir de si próprios, vão em direções dos vícios, da sexualidade, se transviam, se desmoralizam, se desprestigiam a si próprios. E depois fogem pela porta que acham que é a mais estreita, a que vai levar mais rapidamente para fugir das suas aflições. Engano. Muito engano. Ninguém foge das suas aflições. Ninguém. E Deus
na sua bondade infinita, deixou-nos claro através de Jesus. O Pai não dá fardo que não podemos carregar. Então, se Ele permite que eu tenha uma dor, um sofrimento, é porque eu tenho condições de superá-la. Porque o sofrimento não é eterno. Ele é passageiro. A dor é um instrumento para o despertamento da criatura, para os valores da fé e da moral e da ética, coisas que nós perdemos. Ou melhor, talvez ainda não iniciamos a cultivar estas virtudes em cada um de nós. Mas nós praticamente todos apontamos os dedos e ristes para os outros, sem percebermos que nós também somos suicidas. Porque nós descumprimos a lei do amor, a lei de Deus. Se assim não o fosse, nós não estaríamos neste mundo de provas e expiações. Não estaríamos. Se estamos, podemos reverter os quadros? Podemos. Cabe a cada um de nós a nossa individualidade. O que se vê hoje é uma quantidade de criaturas desesperadas e fugindo pela porta escura e difícil do suicídio, achando que, acabando com a vida material, ela está liberta. Muitas pessoas se suicidam porque descobriram que têm enfermidades incuráveis. Ela não teve tempo de fazer um questionamento íntimo. Eu um dia não vou desencarnar? A gente pergunta o contrário. Quando é que eu vou morrer? Nunca. Ninguém vai morrer, nunca. Podem tentar, não morre. O corpo sim termina. Mas você não morre. Fique certo disso. E é por isso que o Espiritismo é consolador. É a verdade. Não é a maior religião do mundo. Não vai ser a maior religião do mundo. Nunca vai ser. Mas vai ser o futuro de todas as religiões. Porque nós não vamos mais suportar viver longe do fator espiritual. E de valorizar este corpo que não é bonito, hoje até me enfeitei. Mas é aqui que eu preciso para que nesta encarnação eu comece um novo momento na minha existência. É Ele que eu tenho necessidade. E é Ele que eu ajudei a escolher diante de fatos relativos do meu passado. E como eu, todos nós. Então, falta para nós acreditar, falta confiança, falta fé, falta para muitos o que fazer, porque não tem nada que os preocupem. Hoje, o índice de jovens se suicidando é alarmante, muito alarmante. Chegamos até o ponto que vocês viram agora há poucos dias na televisão. Aquela criatura se enforcando e os outros assistindo e instigando eles ao ato. Para demonstrar para o outro que ele era capaz e tinha resistência suficiente de se enforcar. Sem perceber que quando ele apertava
aquele lenço no pescoço. Ele estava só. E a hora que ele desmaiasse, não ia ter ninguém para afrouxar o lenço. E ele se suicida. Para quê? Já se perguntaram? Porque o jovem não tem futuro. Para aí, há um engano. 2 pontos. Quando eu fui jovem, claro que eu não sou tão idoso, né? Mas eu fui. A gente tinha muito menos probabilidades com o futuro. Que não havia grandes recursos. Mas hoje temos tudo na mão. Tudo. Não estamos sabendo trabalhar com as ferramentas que estamos à nossa disposição. No passado, nós teríamos ferramentas, mas era o machado, o facão, era o pico, a pá, por aí você ia. Até tinham as coisas mais modernas, algumas máquinas, mas não eram tão sofisticadas como hoje. E nós utilizamos os meios de comunicação para nos auto-obsidiar, para nos fascinar. Porque o João fez, todos os Antônios têm que fazer. Um momento, antes de mais nada, de cometer qualquer atrocidade contra si próprio, temos o dever moral e responsabilidade de perguntar, meu Deus, eu sou sozinho no mundo? Eu não tenho mais ninguém por mim? E quando a gente encontra alguém que realmente é só no mundo, ela nos dá uma lição de como é bom viver. Porque hoje a gente costuma criar os filhos de uma forma diferente. Eu não quero que o meu filho passe o que eu passei. Aí o filho lá pelos 3, 4 anos é terrível. Ninguém corrige, porque corrigir não se faz. Se deixa ele com todos os defeitos que ele trouxe do passado, sem correção. Quando ele chega na adolescência, aí que as coisas começam a complicar. As tendências que ele trouxe com ele não foram podadas, não foram. E ele hoje faz aquilo que nós não gostaríamos que ele fizesse. E muitos de nós, eu não conheço meu filho. Vejam bem, nós só participamos daquele filho como a construção do corpo. Ele que está ali é um espírito. Nós até aceitamos eles quando fizemos a nossa programação espiritual para recebê-lo como filhos. Mas também lá no mundo espiritual nós nos comprometemos a tirar as tendências negativas e indutivas dele. Nós fizemos isto? Com certeza não. E quando a gente faz, e ele não consegue andar no bom caminho, a responsabilidade não é dos pais. Mas ainda assim os pais preocupam-se. E a gente sabe que há muitos espíritos que se perderam e muitos pais que voltaram para que eles conseguissem novamente encontrar o caminho da luz. E o suicídio é a pior coisa que um ser pode cometer. Não há dor no mundo pior do que o da suicida. Não há. Pode ser quem for. O suicida, ele assiste, sente os bichinhos comendo o corpo dele. Ele sente cada mordidinha, ele sente a coisa podrificar. Ele não sai dali, está preso ali, o espírito dele está preso. E quando ele é conduzido para as regiões de sofrimento, é um ranger de dentes, uma coisa terrível. Eles contam, eles veem. E a doutrina espírita tem os argumentos necessários para provar para qualquer um que queira se suicidar.
da grande bobagem que ele vai praticar, do grande atraso que ele vai cometer, e ele sofrerá muito tempo até um dia que ele perceber e clamar a Deus a misericórdia. Enquanto isso, só por merecimento da família ele poderá ser amenizado a sua dor através das preces, mas ele não deixará de voltar para reparar o mal que fez. E se hoje você é jovem, bonitinho, bem legal e quer se matar, quando você voltar, você vai voltar com o defeito aonde você feriu o seu perispírito. E você vai ter muitas reencarnações para se arrastar até o dia que você entender o valor da vida material. Porque nós somos criaturas eternas. E a doutrina espírita sabe disso, e afirma isso, e prova isso. Por isso, nunca, em nenhuma circunstância, por mais terrível que ela seja, tente contra a sua vida material. Porque a grande decepção do suicida é perceber que ele está vivo. E se ele tinha 10 problemas, agora ele tem 1000. E se ele tinha uma dorzinha de unha encravada, agora ele tem muito mais. E as dores se tornam insuportáveis. E as regiões aonde ele vai habitar são terríveis. Muito terríveis. E muitos passam-se, muito tempo. Dependerá muito da criatura. Dependerá muito dela, de como ela arquitetou. E mais uma coisa importante, você vai permanecer no cadáver até o dia que você teria que reencarnar. Imagina um jovem com 20 anos se suicidando. E a programação de vida dele é para 90 anos. Ele passará todo esse tempo circulando por aí em sofrimento, para que depois, então, ele comece um outro momento na vida espiritual. Não é para se suicidar. Essa é a lei divina. Só a Deus cabe o momento de nos tirar daqui. Não cabe a nós. E vocês não vão pensar que suicida é só aquele que se mata, se dá um tiro. Suicida, auto-suicida é aquele também que apela para os vícios, para as drogas, sabe que faz mal e continua. Ele também é um auto-suicida. André Luiz foi um auto-suicida, porque ele bebia em demasia. Por isso partiu antes do programado. E por isso, no mundo espiritual, chamavam ele de suicida. E ele não sabia o porquê, porque ele não tinha se suicidado segundo o conceito dele. E quantos de nós temos vícios? E quantos de nós sabemos que o vício está terminando com a vida e nós continuamos? Quantos? Por que eu não paro? Não paro porque eu não quero. Porque eu não dou valor para a vida. Eu não estou entendendo o ensinamento divino. Ah, mas eu não sabia. Todos nós sabemos o que nos faz bem e o que nos faz mal. Mas também sabemos os caminhos que nos levam a certas vantagens. Por isso, muitos chantageiam os seus pais, os seus cônjuges, ameaçando dores que não têm. Hoje eu estou com dor aqui, estou com dor ali. Não tem coisa nenhuma. Mas quando a dor vem, o outro não acredita, porque já está tão habituado. Na verdade, muitas pessoas chamam a enfermidade para si. Mas nada é tão grave, nada é tão terrível quanto o suicídio. Podemos ter certeza disso. E nós ficamos a pensar. A quantidade de pessoas tentando fugir de si mesmo é uma coisa extraordinária. Porque nós não entendemos ainda o lado espiritual da nossa vida. Nós achamos que tudo termina com a morte física. Nada termina com a morte física.
Só o corpo que vai para a terra, irmãos, fica pó. Mas nós não. Nós continuamos a vida, porque nós temos que melhorar. E a doutrina espírita tem a solução mais extraordinária de todas, para provar que todos têm ainda a chance de se redimirem. Que o suicida não vai ficar condenado pela eternidade ao sofrimento. Que ele pode se redimir. Ele pode, através da prece, dos conceitos, ele pode perceber o mal que fez contra si. E percebe-se. E aí Deus permite que ele volte num outro corpo. Mas também a lei de causa e efeito é inexorável para todos nós. Se você cometer um ato contra um órgão seu, voltarás com defeito naquele órgão. Às vezes a gente diz que grande quantidade de pessoas com problemas mentais, disso, daquilo. Lembrem-se, hoje, essas criaturas já estão reparando o seu erro do passado. Estão voltando. E estão voltando justamente para o meio da onde já viveram. Da onde já fizeram esses atos indignos contra a lei divina do amor. Não é preciso você querer que todo mundo te ame. É preciso que nós aprendamos a nos amar. Porque quando eu me amo, quando eu gosto de mim, quando eu luto para que a vida continue, eu tenho condições de ajudar o outro. Mas se eu não me amar e se eu não me cuidar, como eu irei ajudar alguém? Se eu não gosto nem de mim, eu não posso nem comigo, porque eu não quero. É bom nós refletirmos sobre essas coisas. É bom nós perguntarmos à nossa consciência, a nós mesmos, o porquê que eu estou passando por isso. Mas ter a humildade de, quando a resposta vier, analisá-la e aceitar. Porque a resposta consciencial é o espelho da verdade. E ninguém fugirá dela. Hoje temos no mundo espiritual o Vale dos Suicidas, contado num livro, Memórias de um Suicida. Temos tantos livros que falam disso. Outro livro interessantíssimo, Suicídio, a Sombra da Trilha da Ilusão. Esse livro também retrata os fatos. Coloca a importância da doutrina espírita no esclarecimento da criatura. Por isso, espíritas têm que ler, têm que estudar, têm que comprar as obras básicas e procurar entender o que está ali, para não se deixar levar pela ilusão passageira ou pelo fascínio de tirar a sua própria vida. E de não permitir que ninguém alimente esta ideia. Porque não há coisa melhor no mundo para Deus do que você lutar contra as suas próprias imperfeições. O que a gente faz normalmente é procurar as imperfeições dos outros, em detrimento das minhas imperfeições. Quando eu me apaixono, meu amor é eterno, minha paixão é deslumbrante. E quando eu me decepciono, a minha dor é maior que a do mundo. Agora, pense bem. Você se apaixonou. E a criatura não quis saber mais de ti. Tu te sente o sujeito mais infeliz. Vai te matar? Não seja estúpido. Por quê? Amanhã,
alguém se apaixonará por você e você não vai querer mais. Seria justo aquela criatura se matar? Não. Não é justo. Porque a vida é composta. Eu sempre pensei em uma coisa. Eu gosto muito de flor, principalmente a rosa. Eu acho que a rosa, para mim, no meu conceito, é uma flor que ela tem uma beleza muito, as pétalas, aquele perfumada, e ela também tem o caule cheio de espinhos. Se fizéssemos um comparativo das nossas existências, nós poderíamos dizer que nós estamos andando no meio dos espinhos da rosa, para que um dia pudéssemos chegar às pétalas da rosa perfumada. Como eu vou chegar lá? Porque ela ficou bem longe de mim. Eu tenho que passar por todos aqueles terrenos tortuosos dos espinhos, acomodados, para ter a alegria de poder apreciar e sentir o perfume dela. Assim é a vida. Deus nos colocou aqui e nos deixou lá adiante uma missão. E é lá adiante que está a luz do amor, a paz, a felicidade que todos nós almejamos. Mas como que eu vou alcançar essa felicidade, essas pétalas, se tem um monte de dificuldades? Essas dificuldades não foram por acaso colocadas no nosso caminho. Não foram injustiça de Deus que deixou o meu caminho cheio de espinhos tortuosos e precipícios. Fui eu que coloquei eles nas outras reencarnações que tive, aonde me comprometi. E hoje aceito o desafio de Deus para começar essa nova caminhada e um dia poder chegar lá adiante. E eu, como sou uma pessoa que gosto muito de rosas amarelas, eu fico pensando, quando será que terei a alegria de ficar no meio das pétalas amarelas daquelas rosas cheirosas? Tenho que me esforçar para isso. Mas se eu tenho dificuldade, eu me mato, me tira a vida material. Quanto mais eu fizer isso, mais distante vão chegar meus objetivos. E os meus sofrimentos serão triplicados, duplicados. Porque eu tenho que aprender a amar a Deus. E amar a mim mesmo, como todas as coisas da vida. E que as dificuldades são inerentes das minhas imperfeições. Mas Deus bondoso disse-me, você tem força necessária de vencer esses caminhos tortuosos da vida e chegar lá e desfrutar desse momento, mas não pare, porque o caminho continua. Terás outros mundos, outras tarefas a serem cumpridas, para que um dia possamos todos nos reencontrar na angelicalidade divina do Senhor. Agradecidos porque tivemos força para suportar essas privações de hoje, porque elas são passageiras, são insignificantes diante da atrocidade de se suicidar-se. Nunca deixe essa ideia vibrar no seu pensamento, porque o nosso pensamento atrai ideias semelhantes, e a grande quantidade de criaturas suicidas é enorme. Vocês não têm ideia. 80 milhões de pessoas se suicidam no mundo por ano, e no mundo espiritual deve ter muito mais que isto. Porque o sofrimento do suicida passa 10, 20, 30, 50, 60, 100 anos às vezes. Porque ele não aceita, ele não se resigna, ele não quer,
ele se revolta contra a bondade de Deus. Ele odeia aqueles que induziram a ele ao suicídio. E por isso, o sofrimento dele só duplica, só aumenta. Até o momento que ele, cansado de sofrer, cansado de blasfemar contra a bondade divina, ele se entrega. E Deus, que não deixa nenhum dos seus filhos sob a vigilância dos mentores iluminados, quando ele balbucia que se arrepende-se, ele é pinçado, tirado dali e trazido para receber as nossas vibrações. Hoje tem muitos aqui, muitos. Vamos nos amar, vamos valorizar a vida. Não vale a pena, não vale. Por mais que seja difícil o momento que qualquer um esteja vivendo, nunca justificará essa atitude impensada, horrível do suicídio. Instruam aqueles que tentarem contra o suicídio. Por favor, sejamos solidários e unidos para que possamos fazer um mundo melhor. E a doutrina espírita, nas suas obras básicas, tem todas umas informações necessárias para cada um de nós. No Livro dos Espíritos, na questão 943, 944, 45, 46, no Céu e Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º. E nós temos uma quantidade de informações que fazem com que nós possamos valorizar esses momentos que aqui estamos. Possamos valorizar até o sofrimento, até a dor. Porque essa dor material, ela é uma dor sutil. Mas a dor espiritual e consciencial é 1000 vezes pior que a dor material. Isso dito por os espíritos que sofreram isto. Não é eu que digo, é eles. E a doutrina espírita tem condições de ouvi-los. Porque eles vêm à procura. Eles são ajudados. Eles são orientados. Eles são esclarecidos. E esta casa trabalha muito com suicidas. Muito mesmo. É uma das casas escolhida pelo plano espiritual para trabalharmos nesta área. E eu falo com eles toda semana. Todas as semanas eu falo com algum irmão ou outro que passou por essa experiência negativa, por essa desvalorização da vida. Mas tudo nesse mundo é passageiro, tudo nesse mundo é suportável. E até no mundo espiritual, a nossa intercessão através das preces, a nossa intercessão através do perdão, as nossas orações, a compreensão deles quando vêm às casas, porque quando a gente vem numa casa espírita, normalmente aqueles queridos nossos vêm até nós, assistem os trabalhos, são orientados, são ajudados, são esclarecidos. Se alguém tiver ideia suicida, procure-nos nos atendimentos fraternos, para que a gente possa conversar, para que a gente possa trocar ideias. Nada no mundo, mas nada que você pensar que a última coisa que podia te acontecer, a última coisa, a coisa mais grave, é tirar a vida própria. O resto, você tira de letra, como diz o ditado comum. Você passa por isso. Você chora, você sente, você se apaixona, você se desapaixona, mas passa. Mas essa dor, ela é terrível, porque terá diversas consequências nas reencarnações seguintes. Ela não é que se estagna agora e acabou. Não, ela vai influenciar nas outras reencarnações.
Mas veja bem, ó, é preferível passar um problema agora e suportar. Como uma idosa, outro dia eu fui visitá-la, ela estava com 80 e poucos anos, aí a familiar dele me disse que ela estava com ideias suicidas. E eu fui visitar ela. Conversando com ela, perguntei para ela, conversa dali, se ela tinha muito tempo, se ela achava que ia durar quantos anos mais. Eu estou louca para morrer, eu vou me matar porque eu não aguento mais a dor. Aí eu conversando com ela, expliquei para ela, né? E eu digo, olha, eu prefiro que a senhora espere mais 3, 4 anos, né? E depois que eu venho aqui, a senhora se suicida, né? Porque a senhora vai fazer um ato que a senhora vai se arrepender. Se a senhora está doendo agora, lá vai ser terrível, não vai passar nada. Mas eu acabo com isso. Não, a senhora não acaba com nada. E nós não acabamos mesmo. E as dores que sentimos aqui, elas vão conosco. Porque nós temos o perispírito, que é o órgão que registra tudo que acontece conosco, junto com o espírito. Então ninguém foge de si. Então é preciso entender que a vida, que essa oportunidade, essa reencarnação, por mais dolorosa que ela aparente ser, ela é necessária para nós. O que não podemos é nos desmerecer. Nós não podemos perder o ânimo de viver, perder o estímulo. E quando sentirmos que temos uma doença incurável, agora não adianta mais. Quem é que não vai desencarnar? Tu manda falar comigo que eu preciso falar com essa pessoa. Porque eu vou ver qual é o enduro, o que ela fez para não desencarnar. Porque não há como fugir da desencarnação. Mas nós podemos combater qualquer enfermidade com fé, com confiança, com pensamento positivo. Nós neutralizamos as células malsãs por células sãs. Porque nós mudamos a nossa casa mental e as energias divinas circulam em nós. E por conseguinte, nós nos beneficiamos. Por isso que quando você está aqui ou vai tomar passe, você se beneficiará, poderá ser até curado. Mas o merecimento é teu, não é do que dá passe. Quem dá passe faz o que tem que fazer. Doa suas energias com vontade, com amor. Mas quem manipula-as são os espíritos superiores. E eles sabem o que cada um de nós precisa. Por isso, tenhamos confiança, tenhamos fé e tenhamos certeza que tudo na vida passa. Podem ter certeza disso. A dor mais sofrida. Mas o suicídio nos deixa marcas terríveis. Terríveis. Por isso eu aconselho que vocês, que todos nós, conheçamos a doutrina espírita e valorizamos todo momento que estamos aqui. Porque todos nós temos a necessidade de caminharmos juntos, unidos, amparados e fortalecidos na fé. Que a paz divina e que o amor de Jesus possa nos envolver. E que possamos deixar para aquelas pessoas que têm algum suicida na família, que a prece e o sentimento de benevolência, de amor, vai sempre alcançá-los. E eles sempre receberão como um induto, como um comprimido, como um alívio naqueles momentos aflitivos. Porque o grande castigo do suicida é perceber que ele está morto, que ele está vivo, e sentir o ato que praticou constantemente. E também assistir os outros que praticaram o mesmo ato. É um sofrimento terrível. Se nós formos nos hospitais, se nós trabalharmos na caridade que esta casa tem, nós vamos diminuir o índice de suicidas 80%. Então, convidado. Nós convidamos vocês todos. E todos aqueles que estão achando que a vida é ruim, tomem uma coisa melhor, porque a vida é boa. É nós que fazemos ela ruim. Mas nós precisamos desse momento aqui. Nós precisamos esperar que Deus nos chame e nos consiga a oportunidade de voltar. Não apressamos.
Vamos com fé, com confiança, e chegaremos ao dia que Deus achar melhor para que possamos regressar. Só Ele sabe. Cabe a nós nos valorizarmos e nos amarmos e amarmos aqueles que estão conosco. Porque o suicida é egoísta. E muitas vezes eles fazem para fazer os pais sofrer, principalmente os jovens. Quando são contrariados. Agora eu vou me matar para ver o que ele vai fazer. Só que ele é um estúpido. O pai dele não vai sofrer o que ele vai sofrer. É ele que vai sofrer. E ele não se deu conta disso. Por isso os jovens precisam ser orientados e esclarecidos para não se deixarem levar por esse engano. Oramos então, em agradecimento a Deus, a Jesus. Oramos também por todos aqueles que têm ideias suicidas. Obrigado, Pai, porque agora estamos orando, suplicando por todos os irmãos que voltaram ao mundo espiritual através dessa porta sofrida e amarga. Alivia, Senhor, as suas dores, as suas aflições e suas ansiedades. Ouça, Pai bondoso, as suas súplicas de arrependimento, de compreensão que o ato que cometeram foi um ato impensado, para que possam eles ser amparados, ajudados e consolados nessas regiões do mundo maior que tratam das criaturas envolvidas nesse ato contra a tua lei maior. Fortalece a nossa confiança e nossa fé para que possamos distribuir a boa semente, para que o mundo se transforme e cada um de nós possamos valorizar esses momentos que nos concedes, para que um dia possamos voltar, Senhor, à jornada maior no mundo espiritual. E quando aqui regressarmos, possamos encontrar este mundo regenerado, aonde as ideias serão diferentes e o amor será mais constante. Alivia as dores daqueles que sofrem. Precisamos também fazer uma irradiação a todas as criaturas que estão doentes em casa, nos hospitais, aqueles que ainda não perceberam e não compreenderam os teus ensinamentos. Alivia os viciados, os drogados, aqueles, Senhor, que sem pensar cometem atos contra a humanidade. Que tua bondade, que teu amor, Senhor, se faça sentir em cada um, e que tua luz divina se resplandeça sobre todos nós agora e sempre. E em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, mentor espiritual da casa, damos por